Olá, bem-vindos novamente às minhas redes sociais. Me chamo Glauco e hoje eu vou tratar aqui no meu canal e falar um pouquinho sobre os crimes em espécie. Claro, em seu caráter abstrato, o verbo, o fato típico e antijurídico daqueles manifestantes que invadiram Brasília dia 8, são totalmente aí em oposição ao governo atual, mas infelizmente atentaram contra a democracia. E isso, claro, não é permitido. Gostem ou não do novo ministro, Alexandre de Moraes determinou sim o recolhimento e, eventualmente, aqueles responderão pelos atos praticados. Então, assim, se é crime, se não é crime, isso vai ser definido em sentença. Estão todos detidos. Eu fiz um pequeno slide aqui demonstrando a pena em abstrato a cada fato típico e antijurídico praticado por aqueles. É claro que aqui, senhores, acompanhando o slide que eu fiz aqui, temos que houve atos de depredação de vidraças, queima de vários itens, claro, peças aí históricas do governo que estava lá na sede, destruição de imóveis, peças raras. Inclusive aí estão comentando muito do relógio feito pelo relojoeiro aí Balthazar Marinotti, do Luís XIV, rei da França, à época. Esse relógio ele está avaliado aí, claro, uma média de 8 milhões, imagine. Todos aí, a questão midiática fala de uma aplicação penal que vai de um gradiente de 15 a 20 anos em média. Então aqui eu elenco algumas infrações penais cometidas. A primeira delas é, claro, o crime de dano e o crime de dano ao patrimônio público. Eu tenho aqui dano, artigo 63, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No inciso 3º, contra o patrimônio da União, de Estado, seguindo até a leitura do inciso 3º. A pena para essa tipificação varia de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Senhores, eu tenho aqui a pena em espécie que será aplicada concretamente quando da análise da sua dosimetria. Eu tenho, ademais, a associação criminosa. Artigo 288, também do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E vejam, senhores, colegas advogados, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Sabemos aí que foi mais do que difundido nas cenas da invasão que, em tese, havia adolescentes. Na sequência, temos também a tipificação pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E essa previsão normativa está prevista no artigo 359-L do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Na sequência, temos o golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Senhores, o que esses manifestantes tentaram fazer? A figura típica prevista aqui, as duas figuras típicas previstas no Código Penal, justamente vai prever a conduta. E a previsão da pena, aqui para o 359-M, pena de reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. É claro, aqui eu não vou fazer um trabalho minucioso sobre a aplicação da pena, porque ela vai variar de indivíduo para indivíduo, aqueles que foram detidos no momento da manifestação. Isso, claro, é um flagrante. E essa alteração legislativa, ela foi então sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela teve um vacatio legis de 90 dias, ela revogou a Lei de Segurança Nacional. A que fez a inclusão dos artigos 359-L e 359-M foi a Lei 14.197 de 2021.
E além dessa tipificação penal, é de se considerar que o ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que pessoas presas, como eu mencionei em flagrante, também sejam indiciadas por crimes de atos terroristas. E a tipificação penal do ato terrorista está prevista na Lei 13.260, de 16 de março de 2016. Senhores, então assim, grosso modo, era essa a apresentação sucinta sobre a tipificação dos crimes em espécie e a norma em abstrato a cada situação. Claro que vai variar de manifestante para manifestante a aplicação da pena àquele que teve a conduta em tese delituosa. Senhores, é claro que depois da sentença haverá apelação daqueles que não concordarem com o resultado e o tribunal, no fim das contas, determinará com trânsito julgado a aplicação penal a cada um aqueles que lesaram o nosso patrimônio público. O que podemos concluir é o seguinte: não podemos permitir o atentado contra a nossa democracia, contra o Estado democrático de direito. Atos de vandalismo, jamais. Depredação do patrimônio público, nunca. Sabemos aí, como eu fiz menção, de itens raros, de valor inestimável. Então, que façamos a mudança pela ordem democrática através do nosso sistema legítimo, fortalecendo a nossa democracia, através das urnas, através do nosso exercício legal do direito, e não através de força e violência. Isso é, no mínimo, um retrocesso social. Isso é voltar aos tempos tenebrosos de uma construção social que hoje foi suplantada por uma ordem que funciona. Concordem ou não, é o nosso sistema. Que façamos ele válido a cada dia. Obrigado por quem me acompanhou até o final desse vídeo. Nos veremos no próximo. Até lá!